Véspera de jogo do Lion, amanhã às 4h30 da tarde, o Fortaleza encara o Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a depender dos resultados na rodada, o Leão vencendo pode assumir a liderança da competição. No vídeo de hoje a gente traz um raio-x tático completo para você entender como o Tricolor de Aço pode vencer o Tricolor das Laranjeiras. E mais, tudo sobre o sorteio das oitavas da Copa do Brasil e ação super especial do nosso Fortaleza. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá para o giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, amanhã tem Fortaleza e Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser que, dependendo dos resultados, o Leão alcance a liderança da competição, enquanto o jogo não chega, é óbvio que a gente queria estar igual o Fernando Diniz, curtindo o mercado dos peixes, mas como não dá, a gente tem que trazer para vocês um raio-x completo desse Fluminense, um time que não perde há 7 partidas. É isso aí, PM, Fortaleza e Fluminense se enfrentam amanhã e a gente precisa conversar um pouco sobre como esse time pode vir a campo e entender melhor como são as projeções, os ataques desse time. O Fortaleza enfrenta o Fluminense, que vai basicamente nessa configuração, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Alexander, dois volantes, mas o Lima, ele transita muito dessa função de meia para volante, o volante principal mesmo é do André, que faz a sustentação e facilita a criação do jogo. Ganso, Keno e Germancano com Arias lá na frente. Uma questão que é bem interessante dessa equipe, quando a bola está nesse setor do campo, quando essa bola está por aqui, o Arias é o cara que vai dar amplitude, ou seja, é o cara que vai chegar mais perto da linha. O Samuel Xavier fecha, o André vai ser esse cara de sustentação, o Ganso vem para o lado da bola, para também fazer a participação, o Cano defende a segunda linha, o Keno fecha um pouco, certo? E o lateral esquerdo, ele ganha essa função, essa liberdade de aparecer por aqui, por dentro, por fora, mas normalmente ele vem para essa posição aqui para justamente gerar um efeito cascata. O Fluminense é um time que gosta muito do lema de agrupar para construir. Então eles gostam muito desse estilo de jogo, um jogo orientado pela posição da bola. Quando a bola está num lado, eles fazem várias compensações com laterais mais construtores para a bola circular e eles têm possibilidade de ter sempre superioridade numérica em qualquer encaixe da defesa, tá? É uma coisa que eles usam bastante. Quando a bola está pelo outro lado, essa circunstância, essa situação de jogo não é diferente. O Keno é o cara que fica mais espaçado, o Alexander vai aparecer por dentro para ajudar a criar, o Ganso vem mais para o lado da bola, o Cano se movimenta para a segunda trave, o Lima aparece também para ajudar na criação, o André vem aqui para dar um reforço caso o time perca a bola, o Samuel Xavier fecha por dentro, o Arias dá aqui uma ajuda com o Cano para de repente aparecer com um efeito surpresa no facão, e aí é como eles fazem essa movimentação ofensiva. O Fluminense é um time que joga muito aonde a bola está. É um time que gosta muito do passe curto, do jogo associado mesmo, e que gosta dessas ultrapassagens, que principalmente por faixa central do campo, para justamente liberar e usar o Cano como efeito surpresa, como o homem finalizador, para colocar a bola dentro do gol. E aí, como é que esse time normalmente se comporta, né, no processo de criação de jogadas, para a gente entender também um pouco mais sobre isso, tá? Colocando o time na posição mais tradicional, a saída de bola do Fluminense, ela é muito compacta. O Nino vai receber aqui, o André pode fechar essa bola por dentro, até para facilitar esse movimento dos meias, né? Então, ele faz meio que uma linha de 3, né, aqui, com laterais construtores que fecham pelo meio, com opções de alargamento do campo, né, vamos falar assim, com áreas aqui, então e o Ganso participando dessa flutuação, então ficam muitos jogadores subindo enfim, né, em organização mesmo ofensiva para fazer com que essa bola, de repente, pode ser que tenha aqui justamente abra um clarão, ó, na defesa, e o Nino pode tentar alguns lançamentos mais verticais para o Lima receber, e aí o Arias parte, e aí quando a bola chega no Arias, gera toda aquela movimentação
que a gente está acostumado, como a gente explicou já ao longo do tempo. Lima dando aqui, o Lima subindo aqui um pouco mais, o André fazendo essa que é a composição, o Alexander construindo por dentro, o Keno fechando um pouco mais. O Fluminense não é um time que usa muito da amplitude para atacar. Então, entendam, o Fluminense gosta de sufocar, o Fluminense gosta de ter a bola. E eles não são um time que foge muito bem da pressão, porque eles jogam sempre em bloco. Então, o Fortaleza precisa ter essas atenções, quebrar o bloco ofensivo, fazer com que o Fluminense tenha dificuldade nessa subida de bola. Fortaleza precisa primeiro também colocar algumas preocupações. E aí eu acho que nesse momento a gente pode discutir um Fortaleza que pode enfrentar um provável Fluminense. Fernando Miguel, acho que esse aqui não vai ter saída. Já vou até aproveitar também para colocar o Tite aqui, e o Tite e o Brits é a nossa dupla de zaga titular, realmente, então não tem muito como a gente fugir disso, né? A gente tem na lateral direita o Tinga, com o Bruno Pacheco na lateral esquerda, Caio Alexandre, acho que, enfim, é o titular absoluto da posição, e aí eu fico realmente, talvez essa seja uma boa questão, a primeira questão para a gente conversar. Fortaleza precisa de um meio campo de pegada. Eu faria um pouquinho diferente, um Fortaleza um pouquinho mais com a cara de 2022, abriria até mão, de repente, de um Pochettino, para ter esse meio campo. Um meio campo onde a gente pode ter um Caio Alexandre um pouco mais livre, com o Sacha ficando um pouco mais atrás, como o Caio Alexandre fechando aqui, com o Hércules caindo mais pela direita, o Lucas Sacha fazendo essa distribuição, fazendo esse posicionamento de contenção aqui na esquerda, certo? E aí, quando a gente vai chegando no ataque, um Fortaleza bem ofensivo, bem característica do Fortaleza, com o Caleb por essa ponta direita. Na ponta esquerda, eu iria com o Moisés, deixa eu procurar aqui ele, camisa 21, Moisés aqui, nesse setor, já vou explicar a importância do Moisés na partida, e a gente já viu hoje nos treinamentos que o Galhardo estava, pelo menos na parte do vídeo, né, da criação de conteúdo. Seria muito importante a presença do Galhardo aqui. Por quê? O Galhardo é o cara que vai ficar aqui junto com o Nino, mas ele tem a habilidade de receber essa bola, de sair um pouco mais, de fazer a função do meia. Isso é o que pode acontecer. O Fortaleza tem muita intensidade nesse trio aqui. O Sacha pode ocupar esse espaço, como ele faz muito bem, e fazer com que o Moisés tenha situação de 1 contra 1. E aí o Moisés é o jogador-chave do Fortaleza. Ele é o cara que vai ser responsável por quebrar a linha defensiva do Fluminense. É o cara que vai fazer o Nino deslocar, que vai fazer o Samuel Xavier tentar forçar uma dobrada nesse setor. E aí o Fortaleza vai ter espaços com o Caio Alexandre, de repente, ou então até mesmo com o Hércules, de 3 jogadores pressionando aqui o André e forçando ele ao erro. Fortaleza pode usar esse posicionamento ofensivo para pressionar a última linha do Fluminense, que é um setor que o Fluminense não é tão exigido nos jogos. Então, eu acredito que o Fortaleza pode trabalhar dessa forma, com muita intensidade no meio, inteligência nas pontas para quebrar a linha, coisa que o Caleb tem habilidade, ele tem velocidade, ele tem 1 contra 1, que são condições que o Fortaleza pode fazer para superar a defesa do Fluminense. Quando o Fluminense estiver com a bola, uma defesa que o Fortaleza faz muito bem é essa defesa em zona, em pressão. Porque o Fluminense ele sobe em bloco. Se o Fortaleza conseguir quebrar o bloco e acompanhar o Fluminense na descida, o Fluminense vai estar pressionado desde o primeiro momento que ele receber a bola até o final. Então o Fortaleza vai ter possibilidade de, enfim, conseguir recuperar essa bola no campo ofensivo, que é onde o Fluminense demonstra alguns erros, principalmente nessa saída orientada pelos zagueiros. Valeu, Mourão. E pra gente finalizar esse vídeo, 3 assuntinhos rápidos para informar vocês. Parabenizar o Fortaleza por ser o primeiro clube do Brasil a disponibilizar abafadores em jogos para pessoas com autismo. As informações estão nas redes sociais, mas a gente traz aqui para você que para solicitar o serviço basta entrar em contato com o WhatsApp que está na tela, 85994110317. O serviço está disponível em todos os jogos em que o Fortaleza for mandante. A solicitação deverá ser feita até o dia anterior ao jogo e a disponibilidade mediante limite de 20 abafadores por jogo. Excelente iniciativa do Fortaleza, hein? Comenta a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Galera, a Copa do Brasil vai fazer o sorteio na próxima terça-feira, 1 da tarde, a gente vai transmitir ao vivo com imagens a partir de meio-dia aqui no Expresso. Faça o convite, vem com a gente. E para finalizar o vídeo de vez, não existe nenhum interesse do Corinthians no técnico Juan Pablo Vojvoda. Qualquer coisa diferente disso é fake news. O Corinthians trabalha com Tite como primeira opção e o Vojvoda não vai sair do Fortaleza de jeito nenhum, valeu? Bom, moçada, é isso, um videozinho recheado de informações. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e a gente se encontra mais tarde na nossa live das 18h15, o nosso pré-jogo de Fortaleza e Fluminense. Valeu, falou e tamo junto!